Estimular que numa mesa, por exemplo, em família, por exemplo, que na hora que a gente coloca a mesa, todo mundo sai comendo tudo e já querendo pegar o arroz, feijão, já querendo pegar a carne e tal. O que as crianças e as pessoas fazem normalmente? Elas pegam o melhor pedaço para elas. Inclusive, elas querem pegar primeiro justamente para ficar com a melhor parte. Então, que a gente estimule os nossos filhos a deixar todo mundo se servir por último, ficar com o pior pedaço, né? A gente tá atento, por exemplo, se o pai não tá em casa, uma coisa muito boa é a gente falar, olha, a gente tá comendo essa sobremesa, então a gente vai guardar pro papai essa sobremesa, porque ele não tá aqui e a gente vai guardar para ele. Isso acontece com muita frequência na minha casa e os meninos, eles já acostumaram a pensar nos irmãos, né? Porque isso se transformou num exercício de fato, né? De tipo, bem, se a gente está fazendo alguma coisa que algum dos membros da família não está podendo participar disso, então que a gente disponibilize para a pessoa que não está ali algo que a gente está tendo disponibilidade de desfrutar naquele momento. Ter, por exemplo, horários estabelecidos para hora de comer, hora de dormir, hora de fazer higiene, a ordem temporal, uma coisa vem depois da outra, a ordem de fato das coisas da casa, isso tudo, ou seja, guardar cada coisa no seu lugar antes de começar uma nova atividade, terminar aquela atividade que foi iniciada, porque muitas vezes as crianças justamente fazem isso, brinca um pouquinho, daqui a pouco já não quer mais e faz outra coisa, e aí deixa as coisas do jeito que estavam, e não tem a fortaleza de ir lá, guardar e resolver. Por exemplo, na parte do estudo, né? Muitas vezes a gente fala para os nossos filhos, fulano, vai lá estudar, vai lá para o seu quarto para estudar, você só sai do seu quarto quando você acabar de fazer o seu dever de casa. E a criança fica lá, 1 hora, 2 horas, 3 horas, obviamente que ela não está fazendo o dever de casa. E ela está criando o hábito da enrolação, né? O hábito de fazer as coisas mal feitas, de deixar para fazer as coisas depois. E isso vai contra o hábito da fortaleza. Então a gente tem um dever de casa para fazer, alguma atividade para fazer, a gente tem aquele tempo para fazer, a gente senta, faz, coloca o máximo de empenho possível e depois a gente, quando acabar o nosso tempo, a gente para de fazer aquilo. Então são coisas muito pequenas que muitas vezes a gente não tem noção de quanto isso transcende na educação dos nossos filhos. A gente olha para a educação dos nossos filhos pequenos, principalmente, com um olhar muito obtuso. E a gente não vê o quanto que isso vai trazer de benefício na formação desse caráter.